professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Livraria do Povo de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. É ali que você compra bíblias, revistas, comentários bíblicos. Lembrando que em todo o território nacional você encontra uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, ela se encontra agora na rua João Tobias 360, na estação Belém do metrô, ali na Zona Leste, próximo à Radial Leste. Então, e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belém. Ali você vai achar todo o material para sua edificação espiritual. No novo templo da Assembleia de Deus do Belém também você tem a livraria da associação. Ali também você, procurando o Alex ou o pastor Silas, ali também você compra bíblias, revistas e materiais evangélicos. E a Provix, que é a livraria online do nosso amigo aqui direto, você comprando online na Provix, você ajuda diretamente o nosso canal. Estamos na lição de número 6 de adultos da CPAD, 11 de maio de 2025, segundo trimestre. E o Verbo se fez carne. Então, se você perdeu alguma das lições anteriores, já tem 5 lições anteriores, você clica aqui na playlist e certamente você lá assiste para sua edificação e para você entender a argumentação do pastor Elienay Cabral, tá? O estudo que estamos fazendo, são 13 aulas, tá? É muito importante que você não perca nenhuma delas. Lembrando que é importante você deixar o seu gostei, se inscrever no canal, deixar algum comentário, uma paz do Senhor, alguma observação. Isto é fundamental para o crescimento do canal. Incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal e virem a aprender a palavra de Deus. Quero agradecer aqueles que têm nos ajudado, têm cooperado conosco direto e indiretamente, aqueles que têm mandado a sua oferta. Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, é um membro aqui do nosso canal. Deus abençoe o irmão Reginaldo Aparecida Amaral, tem nos cedido esse espaço aqui onde nós estamos com o estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa Francileide, sua filhinha. Deus abençoe também o irmão Josué, marido da irmã Marilena, que tem nos ajudado na montagem do cenário também. Deus abençoe o irmão Vinícius, que tem cooperado com a iluminação. E Deus abençoe a minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, que direta e indiretamente eles têm nos apoiado e têm cooperado conosco. E a todos os irmãos que têm orado por nós, que têm nos ajudado, Deus te abençoe e te faça prosperar. Se você quiser cooperar conosco, ser um membro aqui do canal e mensalmente enviar a sua oferta, aqui embaixo tem um número de celular, chave Pix, é 11 989 15 6905. E se você é um empresário e quer anunciar seu produto aqui, entra lá no nosso e-mail, albruno@yahoo.com.br e venha ser um patrocinador. Isso é muito importante, esse trabalho demanda investimento e sozinhos nós não conseguimos fazer nada, principalmente no reino de Deus, tá bom? Vamos lá, lição número 6. A lição de adultos é o bom pastor e suas ovelhas. Texto áureo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. A verdade prática: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 10, do versículo 1 ao 16. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas
sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quais são os objetivos desta lição? Vejamos. Primeiro, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Segundo objetivo, estabelecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E terceiro objetivo, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. A palavra-chave, então, desta lição é cuidado. Cuidado. Vamos estudar, então, neste capítulo 10 de João, a figura de Jesus como o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida, é aquele que protege e é aquele que orienta as suas ovelhas. Vamos ver o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, que é obviamente uma metáfora, e a conexão dessa metáfora com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho, onde o rebanho é colocado. Por fim, vamos observar as figuras do bom pastor e do mercenário para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas ovelhas, de nossas almas, melhor dizendo. Então, Jesus, a porta das ovelhas. Primeiro, qual é o contexto aqui? Esse capítulo é antecedido, obviamente, pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Está lá, eu vou ler na Bíblia, na
Nova tradução na linguagem de hoje, João 9:40. Se você ainda não tem essa Bíblia, é muito interessante. A Bíblia na nova linguagem de hoje facilita bem a compreensão dos textos e não perde muito para o original. Então, no versículo 40 e 41, diz assim: alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? 41. Respondeu Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Então aqui eles estavam procurando algum ponto de discórdia com Jesus. Então, no capítulo 10, agora, no qual nós estamos, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença. Jesus curara um cego de nascença e esse cego foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus usou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários, aquele que cobrava para cuidar das ovelhas, né? Esse relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel. Vejamos Ezequiel 34, lá no Antigo Testamento, a crítica que é feita aos falsos pastores. Eu vou ler na linguagem de hoje. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, pastores ou autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade, e por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam os seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Então veja o que Deus está falando através do profeta Ezequiel, que é isso que Jesus está tratando aqui no capítulo 10 de João. Vejamos, então, esse é o contexto, tá? Número 2, a porta das ovelhas. Nessa parábola de Jesus, contada aqui no capítulo 10,
destacam-se 2 pontos principais. Primeiro, ele entra pela porta do aprisco, que é onde ficavam as ovelhas, onde se encontram as ovelhas, que é o capítulo 10, do versículo 1 ao 3, que é a leitura bíblica em classe aí. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, aqui nós temos Jesus, como entrando pela porta. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, que é o versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, nesses primeiros versículos, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas que estão lá dentro do aprisco reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Isso é muito importante. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta. E depois declara: eu sou o bom pastor, no versículo 11. Então, estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos, conforme a gente acabou de ler em Ezequiel 34, que podem ser vistos como falsos pastores do povo. Eles só se aproveitavam do povo, eles não cuidavam, pois não cuidavam, não protegiam e não orientavam o povo de Deus. Eles só queriam levar vantagem sobre as ovelhas do Senhor. A mensagem da porta, o significado dessa frase, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Esse é o motivo porque o cristianismo é a religião mais perseguida na terra, porque o cristianismo não tem espaço para outra possibilidade de salvação fora de Jesus Cristo de Nazaré. E aí as pessoas não concordam, porque elas acham que todos os caminhos levam a Deus, e não é verdade. Segundo a Bíblia, o único caminho é a fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor, então, atua como a porta de acesso direto ao Pai. Hebreus 4 e 14, lá para frente, depois de Timóteo e depois de Filemão, você encontra Hebreus. Estou me utilizando da Bíblia na linguagem de hoje. Olha o versículo 14, Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Ele ressuscitou e voltou à eternidade. Agora ele voltou com todos os seus atributos. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então ele foi tentado como nós, mas ele não cedeu ao pecado. Então o nosso acesso, ele atua como o nosso acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, que é o versículo 16 de Hebreus 4. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono de Deus, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então,
nós podemos chegar com confiança ao trono da graça de Deus, porque nós temos livre acesso através de Jesus Cristo, que é a porta. Para desfrutarmos, então, de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor, Jesus Cristo, ele é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Então, nós devemos entrar pela porta que é Jesus. É o único caminho, a única verdade e a vida. Vejamos agora o tópico número 2. O aprisco das ovelhas. Parábola é uma parábola? É uma alegoria? Vejamos, o versículo 6 indica que a história narrada pelo Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria, de uma comparativa, né? Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições através de parábolas de forma sistemática, se utilizando de parábolas. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Então, nós temos aqui uma parábola, né? Jesus como pastor e nós como as ovelhas do aprisco dele. O aprisco das ovelhas. O aprisco consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou uma porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Ali elas ficavam protegidas. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Ele ficava ali na porta, cuidando para que nenhuma fugisse, para que nenhuma fera entrasse, cuidando para que elas estivessem protegidas. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação entre os líderes judeus e a população. Aqui é uma alegoria, uma comparação, mostrando aí como era a vida da nação judaica na época de Cristo. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja de Cristo com o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. Então, hoje a igreja ela é comparada àquele aprisco, aquele grupo de ovelhas, e o nosso cuidador, o nosso pastor é Jesus de Nazaré. Um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Já falamos muito sobre isso, Esse local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se, se for necessário. Então, se vier uma fera ali, ele vai ter que lutar com ela para proteger o seu rebanho. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, A igreja aqui é o aprisco das ovelhas. O seu compromisso com o seu rebanho fica evidente através da sua obra realizada lá no Calvário, João 19:30. Assim, as afirmações "eu sou a porta" e "eu sou o bom pastor" expressam essa realidade do cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Então, todos que compõem a igreja de Jesus, todos os que estão na igreja de Cristo, no corpo invisível de Cristo, e por que não dizer obrigatoriamente
também no corpo visível de Cristo, que é uma comunidade, esses estão protegidos pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, conforme diz em 1 Pedro 5:4, que ora vamos ler aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Olha lá, 5:4. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Então nós temos aqui o nosso grande pastor, o sumo pastor, o sumo cuidador da nossa alma. Número 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, Jesus, ele é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário pelas suas ovelhas. Em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva da eternidade, na perspectiva celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver aqui neste mundo. Então, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ajuda nessa perspectiva, tá? De nos oferecer salvação aqui no presente, durante a nossa vida, e a salvação eterna após a nossa partida deste mundo. A generosidade do sumo pastor é inigualável, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. Somente ele tem o poder de cuidar como ele cuida. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Quem está em Cristo, nova criatura é, e tem uma vida verdadeira, uma vida abundante. E o mercenário, quem é o mercenário? O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pelas ovelhas, o mercenário prefere fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Então, o mercenário, ele não entrega a vida pelas ovelhas, não demonstra zelo nem cuidado pelas ovelhas. Por essa razão, é simbolizado também como ladrão e bandido. Tá? Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, o mercenário destrói tudo o que encontra pela frente. O mercenário, ele não colabora, ele não socorre, tá? Ele abandona, pelo contrário, né? Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Cada um por si, Deus por todos. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos, roubadores, que procuram constantemente semear divisão ou divisões entre o povo de Deus. Então, esses falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, eles vêm para dividir, para causar problemas, não para somar, não para agregar. E por último, número 3, subtópico, lobos vorazes em contraste com o bom pastor. Os lobos, eles se aproximam do aprisco para, obviamente, atacar as ovelhas, apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O funcionário está distraído. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e ele abdica, ele abandona as suas responsabilidades para aquilo que ele foi pago. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa. Aí o lobo faz a festa. Então, não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes
como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Então, os que promovem falsas doutrinas, os falsos mestres, eles são comparados pelo apóstolo Paulo a lobos vorazes, lobos destruidores. Estes lobos destruidores, esses falsos mestres, têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho, dispersam as ovelhas. Por essa razão, o nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Veja como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é completo em si mesmo. Nele, eu e você, nós podemos confiar, porque Jesus, como o bom pastor, ele cuida muito bem das suas ovelhas. Deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal. Assim finalizamos a lição 6, 11 de maio de 2025, o bom pastor e suas ovelhas. Um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.